Olá, estamos começando a partir de agora mais uma edição do programa Impressões. E aqui a cada semana você fica conhecendo um pouco mais sobre o perfil de um deputado estadual ou de um gestor público paraibano. Hoje nós vamos conversar com um novo deputado estadual que vai começar a exercer o mandato agora na volta do recesso. Ele que já foi empossado, que é o deputado Raoni Mendes dos Democratas. Raoni, seja bem-vindo aqui ao Impressões. Cláudia, muito obrigado pela oportunidade, a todos que nos assistem também, uma satisfação imensa começar aqui já com o pé direito, com a talentosa jornalista e na Assembleia Legislativa nessa nova missão. A satisfação é muito grande. Muito obrigada a você. Qual é a sua sensação ao chegar a esse mandato? Foi uma surpresa para você essa possibilidade de chegar à Assembleia Legislativa ou já era algo que estava sendo meio que costurado? Na perspectiva de quando você disputa uma eleição, você sempre almeja ocupar o espaço do qual foi disputado. Todos sabem que foi muito difícil a última eleição, um processo que causou surpresa a todos e a consolidação desse voto, já que muitas vezes as pessoas têm o costume de dizer assim, eu perdi meu voto. Eu tive a consolidação no TRE e no TSE da absolução daquele processo injusto, mas que, com a graça de Deus, teve a oportunidade de serem julgados antes das eleições. E a chegada aqui ela é recheada de alegrias, de certezas também. Nós construímos isso, essa oportunidade de estar na terceira suplência nos deu a aproximação do partido junto ao PSB para que a gente pudesse contribuir agora com o Estado da Paraíba. As eleições de 2012 me deram essa oportunidade de ser João Pessoa o mais votado e agora, na de 2014, chegar até aqui é uma satisfação que não tem tamanho. E o que é que o eleitor de Raoni e o cidadão paraibano, de uma maneira geral, pode esperar desse seu período de exercício do mandato? Um comprometimento firme, contundente, uma presença maciça no máximo de locais que eu pude ser votado ou de quando a população me convidar. Nós temos uma dinâmica de gabinete muito voltado para a sociedade. O projeto Raio-X, principalmente das escolas, que nós implementamos a nível municipal, vou fazê-lo ele em todo o estado assim que tiver a volta do recesso. Nós estamos fazendo o planejamento, fazer a execução dele, caberá viagens para isso, mas é um projeto que visa qualificar a educação no município, em cada município e no estado da Paraíba, com um raio-x completo da rede educacional. Se eu não conseguir, no período todo, visitar o máximo de escolas que possa entregar, mas as que eu visitarei, com certeza teremos um diagnóstico completo para que possa o governador implementar as mudanças necessárias e as reformas que sejam necessárias também nessas escolas. Raoni Mendes, antes de chegar à Assembleia Legislativa, já exercia o mandato de vereador. Nesse programa a gente fala um pouco, aliás, fala até muito, sobre a trajetória anterior do parlamentar. Como é que foi o seu interesse, como é que se despertou o seu interesse pela política e pela atuação partidária? Na época de colégio, você me dá essa oportunidade de ampliar um pouco na resposta, porque eu já participava de grêmios estudantis no Colégio Marista Pio X. Saindo do Marista Pio X, eu fundei um diretório acadêmico de turismo no Instituto de Educação Superior da Paraíba, que é o IESP. E essa participação no movimento estudantil veio o interesse pela política, não necessariamente a política partidária, e sempre apoiei. Só que eu andava bastante decepcionado e foi no auge de 2004 para 2006, eu pude, como formado em bacharelado em turismo, turismólogo, contribuir no espaço cultural. Então, assumi em 2003 uma missão de diretor de eventos e fiquei até 2006, do qual veio um impulso missionário mesmo de assumir uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa. Foi minha primeira candidatura, foi a deputada estadual, que também, coincidentemente, fiquei na terceira suplência. Eu não conhecia nada de política partidária, havia me filiado ao PDT pela questão de Cristóvão Buarque ter batido muito na educação, e eu tinha essa identidade. Eu não vejo o país sendo desenvolvido se não for pela educação. E aí eu me candidatei. Hoje, em 2016, 10 anos após, assumo a cadeira na Assembleia Legislativa, ou seja, é
uma missão que eu abracei com muita tranquilidade e comprometimento. Quando foi, em 2008, fui para a disputa do vereador e fiquei primeiro suplente, numa coligação fortíssima que tinha o PSDB com o PDT. Foram eleitos 4 vereadores, eu fiquei na primeira suplência como 5º vereador. O deputado Evásio Bezerra, líder do governo, assume a Assembleia Legislativa e renuncia o mandato em 2011, 17 de março de 2011. E aí eu virei titular na Câmara Municipal de João Pessoa, de 2011 a 2012. Na virada de 2012, na eleição de 2012, João Pessoa me deu a honra de ser o mais votado das eleições, das últimas eleições. E aí implementamos um trabalho que, graças a Deus, é reconhecido por todos. E quanto mais as pessoas reconhecem, maior a minha responsabilidade. Chego aqui na Assembleia agora em 2016, certo de que eu preciso melhorar ainda mais. Eu nunca estou satisfeito com aquilo que já produzi. Quero sempre trazer uma trajetória. Essa é a trajetória política resumida para que a gente tenha o conhecimento da população sobre o nosso trabalho. Houve um momento antes do exercício parlamentar, do exercício da atividade política partidária, que você disse que estava meio que frustrado, decepcionado com os políticos. Isso mudou quando você entrou, de fato, no exercício do mandato? O sistema político brasileiro, eu conversava isso, ele é muito difícil de lidar. As decepções elas passam a ser motivos de indignação e transformação. O que é que eu fiz? A partir do momento, quando a gente critica muito a política, e era justamente essas decepções, era no auge até do mensalão. 2004 para 2006 estava esse auge do mensalão. E a gente não oferta uma solução, eu me sentia assim que incapaz. Então, quando eu me coloco à disposição, eu já começo a dar resposta àquilo que eu criticava. E o que é que mudou ao assumir o mandato? Porque eu consegui assumir em 2009 4 meses, em seguida em 2011 definitivo. Então, de 2011 para cá são 5 anos. O que mudou as decepções? Nós estamos num momento do país bastante decepcionante, ou seja, as pessoas estão muito descrentes da política e dos políticos, e esse é o preço que eu resolvi, vamos dizer assim, ao assumir essa missão, pagar. É verdade que dá para fazer muita coisa, é verdade. Você se sente impedido de algumas articulações para que possa avançar? Sente-se. Mas entre desistir e continuar firme diante dessas decepções, eu acredito que a nova geração, seja de políticos, de juízes, de promotores, de procuradores, essa nova geração que assumir os cargos e as funções públicas, ela dará uma resposta muito grande à sociedade. Então eu permaneço firme, mesmo diante de algumas dificuldades, e transformar essas dificuldades, essas pedras no caminho, que olham para você como se fosse algo que querer aparecer. Eu não quero aparecer para ninguém, eu quero ter a consciência tranquila e que a minha casa, a minha família e meus amigos não terão a resposta diferente daquilo que eu me comprometi. Porque a política tem um grande defeito. Do ponto de vista eleitoral, as pessoas prometem e não conseguem corresponder com essa verdade. É ser um projeto que estabelecia a obrigatoriedade do político cumprir aquelas promessas que faz durante a campanha? Isso, o plano de metas. E antes de fazê-lo para o executivo, eu fiz para mim. Por quê? Porque eu fiz cartas propostas. Todos os políticos fazem cartas propostas para a população. Então eu peguei aquelas cartas propostas, vi o tempo de mandato que eu poderia cumprir, elaborei um calendário e fui cumprindo um a um, seja por projeto de lei, audiência pública, requerimento, discussão no plenário, um pronunciamento na tribuna, aquilo que o parlamentar normalmente executa. Então, o plano de metas eu conheci em São Paulo avançou muito nesse diagnóstico, e nesse sentido eu trouxe para o parlamento exigindo do executivo. Não tem ainda sanção, para quem não cumpre não tem sanção, mas tem uma avaliação. João Pessoa ainda não conseguiu avançar do ponto de vista de avaliação, que deveria ser semestral,
mas ela tem a legislação, o gestor que assumir a prefeitura tem que apresentar à Câmara Municipal, no período de 120 dias, o seu plano de metas. O atual gestor, ele fez algo muito subjetivo. Para mim, meta é número, vou construir 10, 20, 30, 50, 100, mas são números e essas metas serem acompanhadas. Então, a gente ficou como a lei prometeu, tem que cumprir. Essa lei realmente foi uma lei inspirada no modelo de São Paulo, da nossa São Paulo, é um modelo de sociedade, da organização da sociedade civil, e que a gente adotou como legislação para João Pessoa, e eu acredito que a gente possa também fazê-lo para o estado da Paraíba. Nós vamos a um breve intervalo agora, daqui a pouco, na volta, nós vamos conversar sobre turismo e religião.